diferente. O Ceará estava na Série B há algumas temporadas e é totalmente diferente de você vender o clube numa Série B do que já estando há alguns anos, por exemplo, na Série A. E aí ele comenta aqui o seguinte, ó, a gente já conversou informalmente, mas isso não está na nossa pauta de trabalho de gestão. Esse é um tema que tem que ser amadurecido e discutido dentro do conselho do clube. É uma decisão que não é executiva apenas, é uma decisão que passa pelo conselho, mas isso não está na nossa pauta. A nossa pauta é melhorar os processos da associação até o fim do ano, enfrentar o que tiver que enfrentar e dar suporte ao time que já está aqui. Disse aqui então o Danilo, né? Ele ainda fala um pouco mais sobre isso, ó. Eu tenho uma opinião, acho que o futebol brasileiro está se modernizando e caminhando para um modelo parecido com o espanhol e português, né? Em que você tem duas associações grandes lá, Real Madrid e Barcelona, e outros 16 que são SAF. Mas eu acho que esse é um modelo que ao longo dos anos vai acontecer. Então, ele não descarta essa possibilidade, mas ele comenta muito mais uma gestão, vamos colocar assim, uma visão mais de curto prazo, né? Não teria interesse de virar agora, em 2024, em 2025, que foi o que acabou acontecendo. E ainda, né, ele ainda comenta um pouco mais, vou só deixar outra matéria aqui, ó. Com sondagem do exterior, Ceará planeja evento, né, para debater SAF em 2025, ou seja, em maio desse ano. O mesmo CEO, né, tem esse interesse de debater um pouco mais esse assunto. Quem sabe uma SAF para 2026, e eu vou comentar aqui um dos motivos que eu acho que isso aqui, sem dúvidas, poderia ser uma alternativa para sair, né, do papel. Só antes, eu vou deixar aqui o recado rápido para vocês da Fut Fanatics, com várias opções de camisas e acessórios do Vozão. Aqui, ó, eu vou deixar para vocês. Eu pesquisei aqui Ceará e tem várias opções, como por exemplo essa camisa roxa muito bonita, essa aqui está o menor preço, né? Tá bem interessante, 179 com vários modelos e tamanhos. Lembrando, à vista no Pix você tem um desconto e pelo link aqui embaixo também tem uma promoção. Tá aqui ó, a camisa principal desse ano, né, masculina, 339, tem um desconto pelo link aqui embaixo, todos os modelos, tamanhos e acessórios para vocês. Ó que eu pesquisei Ceará e apareceu uma aqui do Fortaleza, hein? Não foi culpa minha não. Mas tá aqui, ó, diversas das outras opções, o link vai estar aqui embaixo, além de outros clubes nacionais e internacionais, beleza? Então vou deixar aqui essa matéria, ó, com sondagens do exterior, Ceará planeja evento para debater SAF, né, em 2025. Então a iniciativa foi aí do próprio Mário, tá? O Danilo Bittencourt, atual CEO, né, alvinegro, e uma participação ao podcast aqui, ó, Jogada do Vozão. Muito obrigado aqui a eles então. Ele falou que ó, já recebemos sondagens de alguns bancos de investimentos querendo trabalhar a estruturação de uma SAF no clube, de investidores interessados, alguns grupos que queriam apresentar um modelo. Mas isso precisava ser debatido amplamente no conselho para criar comissões e essas comissões trabalharem, desenharem o melhor modelo, o que o clube quer. Pois pode ter uma SAF com investidor que seja controlador ou não, pode ser um modelo de gestão, então todos funcionam, né? Desde que estejam bem delimitados. Já ouvimos algumas propostas sim, outros investidores nos procuraram direto, e aí vocês possuem interesse? Até a gente fora do país que busca um intermediário, conhece alguém do clube. A gente é um time muito interessante, desde 2018, de 8 campeonatos brasileiros, passamos 2 na Série B e 6 na Série A. Temos torcida de massa também, então somos um clube interessante, mas o que a gente planeja para esse ano? Vamos trazer pessoas que já passaram por isso, a SAF, escritórios, empresas que já tiveram isso, bancos que já tiveram essa intermediação, e aqui eu coloco a XP e o BTG, tá? E fazer um evento, mostrar os prós e contras, tudo que está envolvido para debater isso exaustivamente com o Conselho Deliberativo, né? E caso achem ideal, vamos seguir, caso não, vamos continuar com o modelo associativo, que eu acho que é o mais ideal até aqui, né? Porque não vejo, por exemplo, que o Ceará tem que virar uma SAF a qualquer custo. Inclusive, mostra que até, por exemplo, 2 exemplos que eu sempre falo aqui, né, no canal, o Atlético Paranaense e o próprio rival Fortaleza, eles já chegaram num ponto que o Atlético Paranaense tudo bem que caiu, mas eu vejo que é totalmente algo temporário. Vai voltar com dinheiro e tudo mais. Eles chegaram num ponto que eles não vão conseguir mais, por exemplo, arrecadar tanto mais assim, e que para, por exemplo, brigar por título de brasileiro, Libertadores, vai ter que virar uma SAF e que seja com bom valor. Eu acho que alguns times que estão se estruturando para isso, ainda mais no futebol nordestino, que é o que eu mais cubro aqui no canal, no meu outro que é o Black Carton, que é, por exemplo, o Vitória, o Ceará, o Sport, tem uma torcida gigantesca e que pode ter uma virada de chave virando o clube empresa, justamente de olho, né, em alguns anos permanecendo na primeira divisão. Eu até destaco, por exemplo, né, o Ceará, igual o próprio Bittencourt destaca aqui, dos últimos 8 brasileirões, teve 6 na Série A. É um número realmente bem expressivo. Isso aqui, sem dúvidas, faz muita diferença e que teve também uma crescente na parte de receitas. Mas será que vender agora seria o ideal?
Porque se o Ceará continuar com uma boa gestão, eu acho que vai permanecer esse ano na Série A. Fica 2, 3 anos na primeira divisão e espera aparecer o investidor ideal. Eu acho que é muito mais uma questão de esperar aparecer um grupo realmente que já teve experiência e não uma 777 da vida, né? Que aí você pode vender com um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, tem especulações de que o dono do PSG e os donos do Newcastle têm esse interesse. Lembrando, apesar de que até já teve especulação dos donos do Al Hilal, aquele fundo soberano. Não é a mesma coisa, tá? Um é do Catar, um é dos Emirados, outro é da Arábia Saudita, como se fosse Brasil, Argentina e Paraguai. Eles só parecem ser a mesma coisa, mas não é. E aí, se cada um desses gigantes, né, quiserem comprar um time no Brasil, porque o City já tem um time aqui no país, ou a Red Bull já tem um Bragantino. E, por exemplo, o Grupo City escolheu o Bahia. Isso para mim faz muita diferença. Por exemplo, você acha que o Vitória, os investidores já não vão olhar com bons olhos? Se um rival do Vitória foi comprado, por que não? Se tem já um time com o maior grupo do mundo, comprou um time no futebol nordestino, o Ceará sendo essa potência aqui no país, por que não, né? Ter esse interesse e uma proposta bem mais interessante, né, no ponto de vista financeiro. E, enfim, ele ainda comenta um pouco mais sobre isso, sobre alguns clubes que já viraram SAF e, novamente, falando sobre o futebol espanhol. Ele fala aqui, ó, isso precisa ser discutido, eu acho que é um modelo que vem acontecendo no futebol em geral. Em Portugal, quase todos os clubes viraram, isso aqui é verdade mesmo. Então, tem modelo na Espanha, Alemanha, Inglaterra, mas não é a salvação do mundo, eu concordo também, não é só virar SAF que vai sair ganhando tudo. A salvação é administrar bem, gastar exatamente o que gera de receita, e olha lá, né? E investir bem. No Brasil, quem são os principais financeiramente? Palmeiras e Flamengo, que são associações. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid, que não são SAF. Isso aqui eu concordo também. O que faz o time gerar receita é administrar bem, seja SAF ou associação. A diferença é que a SAF tem uma empresa, né, que controla com obrigações maiores, mecanismos de solução de dívida que foram criados. Isso aqui é verdade, você pode parcelar sua dívida em 15, 20 anos, mas uma associação não precisa passar por isso obrigatoriamente. Por exemplo, ninguém pensa em uma recuperação judicial no Ceará. Nossa dívida é controlada, pequena, pior que é mesmo. Se você for analisar, é pequena mesmo. Tem clubes que a SAF é a única saída, como foi do Cruzeiro, que é o time que eu torço, eu concordo, que precisou de uma recuperação, a SAF tinha que acontecer. Mas no Bahia, nem se falou isso. Era até o medo dos credores, né? No fim, o grande segredo, na verdade, é apenas administrar bem. Então eu concordo, até porque se você for ver, por exemplo, tem times que, para falar a verdade, né, quem era para ser o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, seria o Flamengo e o Corinthians, por conta do tamanho da torcida, né? E as cotas, todo mundo sabe, o quanto seria mais privilegiado. Só que o Palmeiras é um exemplo claríssimo de bem administrado. O São Paulo, na minha opinião, poderia aparecer lá na frente também, mas não é tão bem administrado assim, com uma dívida que está estourando, né? E, enfim, eu acho que eu não vejo um futuro tão próximo do Flamengo e o Palmeiras virando SAF, até porque considero que quer perder, né, um cargo desse no Flamengo. Enfim, quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E só para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu quero destacar aqui, muito obrigado ao portal Cassius Zirpoli, ele é muito bom, ele traz vários relatórios de vários clubes do Nordeste e tudo mais. Se você quiser ver, vai lá dar uma pesquisada. Eu achei interessante aqui para a gente analisar sobre a receita total, desde quando o próprio Bittencourt aqui destaca que o Ceará esteve mais consistente na Série A. Infelizmente não vai pegar 2018, que o clube já subiu naquela ocasião, né? Mas aqui, ó, só para você ter uma noção, a receita total em 2019 foi de 104 milhões, e aí, dos últimos anos para cá, mesmo quando esteve na Série B, ainda assim teve uma projeção de lucro, de receita muito alta, 132 milhões em 23 e 164 milhões em 2024. Nesse ano na Série A, a tendência é que passe tranquilamente dos 200 milhões e possa bater tranquilamente 260 a 300 milhões de reais, que é óbvio, né? Pode ser que fature 240 milhões no ano, só que aí tem uma venda, por exemplo, de um jogador por 70 milhões. Ou tem uma antecipação da Libra, como foi no ano passado, e ajudou, né, a chegar a esses 164 milhões de reais. A dívida também teve uma grande crescente, tá? Mas é normal, qualquer empresa vai ter uma dívida mesmo, só não pode ficar um ponto que seja incontrolável, né? Por exemplo, o Ceará ele ainda não consegue ter lucro, né? Se você for ver, ano passado teve prejuízo, normal, quando é associação. Mas a dívida dele, né, se fosse, por exemplo, 600 milhões e o clube fatura 164, tá horrível, né? Se lucrasse 30, 40 milhões, seria o ideal para ir reduzindo essa dívida. Mas 105 milhões, sinceramente, é um valor que eu acho completamente normal, até porque se você pega esse valor e converte para euro, você vai comprar um clube lá de fora. Beleza, mas essa dívida é muito alta, né? 17 milhões de euros, pô, vamos combinar, isso aqui não é nada. Quando você olha ainda mais para os times do Brasil, o Atlético Mineiro, tendo pesquisas que está falando que ano que vem já vai dever 3 bilhões em movimento, porque temos que dividir a necessidade de uso do espaço com a de modernizar. E também a questão financeira, né? Claro, não dá para você destinar todo o dinheiro, né, somente para contratações, mas também deixar uma grande parte apenas para a reforma do estádio, do centro de treinamentos, não seria, né,
o objetivo total. Então teria aqui reformas na área de imprensa, também a arbitragem na sala de arbitragem masculina e tudo mais, elaboração da sala de doping, reforma de vestiário, principalmente dos visitantes, e aí também a expansão da garagem para receber os ônibus de futebol, futsal, além de uma loja móvel, né, para os dias de jogos. E aí, inclusive, naquela mesma época, teve a notícia do Diário do Nordeste que teve aquele projeto para a reforma do CT, né, em Porangabuçu, acho que é isso, Porangabuçu, é isso a pronúncia, e aí teria 5 meses de duração. Então isso aqui foi tudo muito bem elaborado, naquela época quase 2 milhões de reais o custo total do CT, e aí ficou essa dúvida, será que vai adiante esse processo, não vai, do Vovozão, que não foi, porém teve aquelas pequenas reformas, mas nada demais, como era comparado, por exemplo, com aquele projeto lá de 2011, como por exemplo esse estádio aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, site do Vozão. Então um site aqui bem antigo que postava aqui todos os jogos e também as partidas, né, do Ceará até 2019. Essa matéria aqui falava então, ó, que o atual estádio, que teria capacidade para 5.200 pessoas, poderia ter uma reforma, e até deixo uma imagem aqui de como que poderia ser, chegando a 30 mil de capacidade, que eu vou mostrar aqui e explicar, inclusive um projeto mais atualizado de como que seria nessa versão em 2025, para ser mais preciso, em 2019, quando foi feito esse vídeo, vou mostrar aqui para vocês. Só antes, eu vou deixar um recado rápido aqui da Foot Fanatics para você comprar sua camisa do Ceará. Tem várias opções aqui, ó. Camisa, esse chinelo aqui mesmo, R$ 44,90 à vista no Pix, e a camisa 2 da última temporada, muito bonita aqui também, dessa temporada e da última temporada aqui também, a versão feminina. Para você comprar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tem também um boneco, mascote aqui, ó, o Vozão, para você adquirir, R$ 54,00 à vista no Pix, você tem um desconto, e pelo link aqui embaixo do canal também. Além disso, todos os produtos que você vier pelo link aqui embaixo, você tem um desconto. E lembrando que tem várias camisas de times alternativos aqui do Brasil, né? Inclusive do Brasil, do exterior. Eu lembro que tinha uma camisa aqui do Arsenal de R$40. Então aqui, ó, fica de olho, R$35,00 à vista no Pix. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição. Então esse aqui, o estádio, né, que inclusive naquela época falava que seria padrão FIFA e tudo mais, poderia ter uma obra orçada em até 15 milhões de reais, que para aquela época era muito, basicamente o dólar quase que 1 para 1, né? Você pode colocar aqui hoje, essa reforma seria algo na casa de 75 milhões, nem ficaria surpreso se fosse até mais para fazer toda essa estrutura aqui, né? Porque tudo ficou bem mais caro. Então aqui, ó, um valor bastante elevado, para muitos impraticável, mas a manutenção deve ser realizada etapa a etapa, né? De acordo aqui com a matéria, que seria justamente a intenção, né? De ter pequenas reformas. Esse aqui era as fotos da época, inclusive pelo próprio site do Ceará.com, né? Então vou deixar aqui as imagens aparecendo para vocês, mostrando a estrutura daquela época, que inclusive o estádio já tinha passado por reformas no gramado, na sua estrutura e também na parte de arquibancadas e cadeiras. Então realmente teve já algumas reformas naquela ocasião, e aí acabou que esse projeto não foi adiante. Tem até esse vídeo aqui, ó, lá do Adenilson Oliveira. Então muito obrigado aqui a ele, que trouxe um projeto especulativo de como que poderia ser, né? Então não seria oficial, meu Deus, vai ser exatamente desse jeito, não quer dizer isso, mas quem sabe no espaço, né, utilizado, uma arena hoje para algo na casa de 30 mil torcedores, seria exatamente algo próximo disso aqui, né? Que vamos combinar, teria um custo bem mais elevado do que aquele valor da época de 15 milhões, mesmo convertendo hoje para 70, 80, 90, eu acho difícil, né, de sair menos do que isso, né, para falar a verdade, na casa de 200, 250 milhões, e olha lá, né, porque realmente estádio bem bonito, e eu acho que pode ser sim uma alternativa para o Ceará, de volta à primeira divisão, você não mandar todos os jogos, por exemplo, na Arena Castelão, porque certamente teria um custo bem mais alto, né, então, nos jogos, quem sabe, no início do campeonato estadual, Copa do Nordeste, enfim, alguns jogos que não vai ter toda essa demanda, que é gigante, né, o Castelão. Então acho que poderia ser uma alternativa para 30 mil torcedores. Acho que seria interessante, e ter, né, sua casa própria, que certamente exigiria um baita investimento. Não acho que deveria ser a principal prioridade, não vejo realmente uma grande necessidade, mas eu achei interessante de comentar novamente sobre esse projeto, né, aqui para vocês. E inclusive até me lembra um pouco o projeto tanto do Mirassol quanto do Red Bull Bragantino. Não na estrutura, tem muita diferença, mas que fizeram grandes reformas na sua